de toda palavra que procede da boca de Deus. Presta atenção. Quem já está aqui, frequenta o galpão há mais tempo, já sabe que eu sempre falo mais ou menos a mesma coisa, né? É sempre a mesma coisa, de várias formas. Porque a Bíblia fala assim, que a fé é uma certeza e uma convicção. É a certeza das coisas que não se veem e a convicção dos fatos que se esperam. Ou seja, o que é na verdade fé? Às vezes a gente acha que fé é um sentimento, mas na verdade fé é quando finalmente eu fui convencido de que aquilo que Deus quer para mim é o melhor. Então, convencimento. E como é que você convence uma pessoa? É argumentando. Quando nós caímos, quando eu falo nós, eu falo do homem em geral, da humanidade, de Adão. Quando Adão caiu, quando Eva foi enganada pela serpente, a serpente não fez um ritual. A serpente não fez uma mágica. A serpente ela não fez um negócio fantástico. A serpente argumentou com Eva. Então, eu estou aqui hoje, nessa noite, para falar para vocês, para que vocês se convençam das coisas que eu vou falar. É um convencimento. Por isso que a gente precisa ficar falando muitas vezes a mesma coisa. Muitas vezes a mesma coisa. E eu vou falar de novo a mesma coisa, só que de um outro jeito. Nesse texto aqui, acontece, só nesse pedacinho que eu falei aí, acontece uma discussão interessante de Jesus com o diabo. Me chamou a atenção que fala assim, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e ele ficou sem comer 40 dias, ao fim dos quais ele teve fome. Eu fiquei pensando, caramba, velho, mas é óbvio, né? Um cara fica 40 dias sem comer, é óbvio que no final ele vai ter fome. Aí eu fiquei pensando, por que o cara que escreveu falou isso aí? E mais, né? Não só Lucas que escreveu isso aqui, mas por que Deus, quando ele soprou isso aqui para Lucas escrever essa história dessa maneira, por que Deus falou para ele, falou assim, diga que ele teve fome? Por quê? Existe uma tensão na Bíblia, ela acontece o tempo inteiro. Em geral, isso vai girar ao redor de comida. Eu vou explicar isso aí melhor daqui a pouco. Mas não é só de comida. Não é comida, a comida que a gente está falando aí, que vai estar em cima da mesa, tal, não é comida. Mas é o que a comida representa. Beleza? Aí, o diabo chega para Jesus e fala assim, se você é realmente o Filho de Deus, então transforme as pedras em pão. Fala que vocês já não ouviram isso em algum lugar. Jesus estava com fome. Então é como se o diabo falasse assim, olha, se você é realmente filho de Deus, e você está passando fome, então por que você não transforma a pedra em pão? Vou escrever de novo essa frase, para ficar bem gravada. Se você é filho de Deus, meu amigo, por que você está passando fome? Essa é a pergunta do diabo. Se você é filho de Deus, e se Deus é seu pai, e tem poder para resolver o seu problema, por que então que você está passando por ele? Essa é a pergunta. E tem gente por aí que está o tempo inteiro falando que essa mesma tese do diabo, porque isso é do diabo. Se você é filho de Deus, você não vai passar por dificuldade. Se você é filho de Deus, você não vai passar por fome. E essa fome pode ser qualquer coisa. Pode ser fome física, mas pode ser fome de uma dificuldade de saúde, pode ser fome até de solidão. E pode ser fome espiritual, qualquer outro tipo de fome. Porque, na verdade, a depender da maneira como a gente pensa a vida, se a gente pensa a vida só a partir da comida, ou só vão existir duas coisas no mundo. Ou só vai ter... Não, ou uma coisa vai ser fome, ou uma coisa vai ser comida.
Se eu penso a vida só a partir da comida e a partir de fome, só vão ter essas duas coisas. Ou um negócio vai ser fome ou vai ser comida. Então, ou uma pessoa vai ser fome ou uma pessoa vai ser comida. E aí vocês podem entender isso aí do jeito que vocês quiserem, porque gente para ser comida tem de todo jeito, beleza? Pode ser uma comida aí de trabalho, sei lá, não interessa, né? A imaginação de vocês aí pode ir para frente. Aí, olha só o que Jesus responde para essa afirmação. Jesus fala assim, ó, o homem, ele não vive de comer, mas ele vive do que Deus falou. Vou escrever de novo. O Filho de Deus, ele não vive de comer bem. Ele vive de ouvir o que Deus falou. De novo ainda. O Filho de Deus não é a pessoa que é mais abençoada. Ser muito abençoado não quer dizer que uma pessoa é filho de Deus. A Bíblia fala assim, ó, que a chuva, ela cai sobre os justos e sobre os injustos. Todas as pessoas recebem, em alguma medida, as bênçãos de Deus. Ou muito, ou pouco. Todas as pessoas. E também tem muito de sorte no mundo. Tem muito de sorte. Né? Tem muito de situações que acontecem para uma pessoa e não acontecem para outra. Entendeu? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a cada semana, uma pessoa fica milionária da noite para o dia, não é verdade? Quem faz isso pela pessoa? É Deus ou é a Mega Sena? É a Mega Sena. Nem sempre a pessoa ganhar na Mega Sena é uma bênção para a vida dela. Porque muitas vezes ganhar uma pessoa ganhar na Mega Sena vai ser justamente a desgraça da vida dela. É o que vai acabar com a família dela, é o que vai acabar com os relacionamentos dela, é o que vai acabar com os amigos, com as amizades que ela tem. Aí Jesus fala assim, ó, que, vou escrever de novo, então, não é a pessoa mais abençoada que é filha de Deus, é a pessoa que ouve e obedece. Então, o sinal de um filho de Deus não é se essa pessoa é muito abençoada, se as bênçãos de Deus estão sobre a vida dela, se ela teve sorte ou se ela não teve sorte, se agora ela está numa situação boa ou não. O sinal de um filho de Deus é alguém que consegue ouvir as palavras de Deus e colocar em prática. Esse é o sinal. É simples assim. Sabe por que eu falei que tudo gira em torno de comida? Nós fomos enganados lá no Jardim do Éden por causa de comida. Quando a serpente veio conversar com a Eva, ela falou assim, ó, o dia que você comer a única coisa que você não pode comer, você vai ser igual a Deus. E esse pensamento, ele está nas nossas mentes hoje. A gente acha que para a gente ser grande, que para a gente ser, sei lá, igual a Deus, que a gente vai alcançar a divindade no dia que a gente conseguir o máximo de coisas que a gente pode comer. E disso eu estou falando de tudo de novo, não é só de comida. Eu posso estar falando um emprego, do caramba que for que você pensar aí que você pode querer comer. Tem gente que gosta de comer emprego bom, tem gente que gosta de comer o outro, sei lá, desculpa aí o palavreado chulo, mas é isso, né? Então assim, a grande questão é que nós somos enganados por causa de comida. Quando Deus falou para nós, e era isso que nós deveríamos ter ouvido, a primeira palavra que Deus falou para nós foi, frutifique. Depois que Deus terminou de formar o homem, Ele foi lá e soprou o Espírito no homem, o homem passou a ser um ser vivente. Sendo ser vivente, Deus virou para ele e falou assim, ó, frutifique. O que é frutificar? Frutificar é dar frutos. Beleza? Agora, se você não é uma pessoa doida da cabeça, e se você vê uma goiabeira, quando você vê uma goiabeira,
se alguém falar assim para a goiabeira, dê frutos, o que a goiabeira tem que dar? Que fruto? Goiaba, beleza? Se você não for meio doido, é goiaba. Então, para chumar, se Deus falou assim para Adão e Eva, dê frutos, e Adão e Eva eram um homem e uma mulher, do que Deus estava falando? De gente, não é? De criança. Não é verdade? Deus estava falando de criança, de não sei o que lá, de vidas de pessoas. Então, para Deus, aquilo que deveria ocupar o nosso pensamento em primeiro lugar, que foi a primeira palavra que Ele falou para nós, deveria ser o quê? As pessoas. Então presta atenção, Adão e Eva, um homem e uma mulher, beleza? Deus falou assim para eles dois, frutifiquem. Qual que é a primeira coisa que eles tinham que fazer? Frutificar. Mas para um homem e uma mulher frutificar, eles precisam relacionar-se. E eu não estou falando só de relação sexual, estou falando de todo tipo de relação. Eles deviam conversar, eles deviam pegar na mão do outro, eles deviam estar andando pelo jardim, olhando as coisas bonitas. E um belo dia, dessa relação entre duas pessoas, eles iam frutificar uma criança. Uma bênção de Deus. Isso ia ser bênção para eles. E a partir desse momento, esses dois homens, dois seres humanos, Adão e Eva, eles iam cumprir o propósito de Deus para eles. Porque Deus falou assim, eu vou fazer um homem que seja a minha imagem e semelhança. E durante muitos e muitos anos, milhares e milhares de anos, aqui nessa terra, a gente achou que ser imagem e semelhança de Deus, queria dizer que a gente era poderoso. E foi isso que a gente ficou procurando. A gente ficou procurando ser mais e mais poderoso. Para quê? Para conseguir comer mais, para conseguir comer melhor. Por quê? Porque a serpente enganou a gente para a gente pensar o contrário. Para a gente começar a pensar na comida. Porque eu não falei o resto, mas a primeira palavra que Deus falou foi frutifique. A segunda foi crescer e multiplicai. A terceira foi sujeitai a terra e dominai. E lá no final, Deus falou assim, enquanto vocês estiverem fazendo tudo isso aí, se der fome, pode comer, porque tinha árvore. Então o que a serpente fez com a gente? A serpente foi lá e fez a gente começar a pensar tudo do lado inverso. Era para eles estarem se relacionando, e dessa relação ia nascer a humanidade, dessa relação ia nascer um filho, ia nascer a bênção de Deus sobre a vida deles. E aí eu esqueci, agora eu vou ter que voltar um pouco. Lembra que eu falei assim, que nós achamos que ser igual a Deus era ser poderoso como Deus? Nunca foi isso, nunca foi isso. Deus nunca quis que nós fôssemos poderosos como Ele, ou que nós soubéssemos a mesma coisa que eles, ou que nós tivéssemos o conhecimento do bem e do mal como Ele. O que Deus compartilhou conosco para que nós fôssemos iguais a eles é a bênção, é a graça de poder ser pai, como Deus é pai. Jesus simbolizava aquela nação como fosse uma vida, no estilo do dia como ideia. Mais ou menos. Na verdade, cara, é assim, não dá para saber se era realmente uma maçã ou o que era esse fruto. A grande questão é que o homem escolheu. Esse fruto, na verdade, simbolizava o homem escolher aprender a ética, ou seja, o conhecimento do bem e do mal, não mais com Deus, mas com o fruto da terra. Então ele escolheu aprender a divisão do bem e do mal. Ao invés de ele aprender com Deus, ele escolheu aprender com a terra. Ele escolheu aprender sozinho, tá ligado? Foi uma ruptura nesse sentido, que a partir daquele momento, o conhecimento dele não era mais um conhecimento que provinha de uma relação com Deus, mas era um conhecimento que provinha de um fruto da terra. E aí o homem começou a aprender com a terra, tanto que hoje você vê vários homens que, por exemplo, podia ser um cachorro, mas é um homem. Por quê? Porque ele aprendeu, o conhecimento dele do bem e do mal é o mesmo conhecimento que um cachorro tem. Entendeu? Do mesmo jeito que o cachorro pensa, o cara pensa. E assim você pode colocar isso aí para vários tipos de animais, tá ligado? Pode ser um cachorro, um hipopótamo, uma galinha, não interessa, mas as pessoas aí tá tudo pensando igual se fosse um animal. Mas aí, a grande questão é isso. Se a gente tivesse escutado o que Deus falou,
a gente teria percebido que a vontade dele para as nossas vidas é que nós fôssemos pais. Não só pais no sentido do meu filho, que eu gerei com a minha esposa, não só disso, mas pais no sentido de que nós poderíamos ser pais uns dos outros, numa relação de família, de amizade. Mas qual que é a grande questão? A grande questão é que nós, quando nós ouvimos a serpente, nós escolhemos não mais pensar da maneira que Deus tinha nos ensinado a pensar, e nós passamos a pensar somente em comida, e aí tudo virou comida. Lembra lá que o diabo falou assim para Jesus, presta atenção, ele estava no deserto, o diabo falou assim, transforme essas pedras em pão. Se você está num deserto, qual que é o material mais abundante do deserto? Areia, beleza? Eu podia ter falado areia, não podia? Mas ele usou bem uma pedra. Por quê? Porque lá depois, isso aí, para mim, no meu entendimento, na minha cabeça, isso aí já era uma figura de quando Jesus vai falar assim, de quando Paulo vai falar assim, que nós somos pedras do templo de Deus. Porque a grande questão das nossas vidas, depois do pecado, é que nós escolhemos comer pedra. Porque a coisa que nós mais queremos comer hoje, somos uns aos outros, das mais variadas maneiras. Porque eu estou o tempo inteiro buscando te explorar, para ver se você me dá aquilo que eu quero comer. Você está o tempo inteiro olhando para mim, querendo me explorar, para ver se você consegue comer de mim aquilo que você está com fome. E as nossas relações agora, elas passaram a ser regidas apenas por essa relação de carência. Eu sou uma pessoa carente. Eu penso a vida só a partir da fome e da comida. Então, para todo mundo que passa pelo meu caminho, como eu sou uma pessoa carente, eu estou o tempo inteiro querendo que essa pessoa me satisfaça. Aí dela só não me satisfazer, porque daí eu nunca mais perdoo. Aí eu nunca mais volto atrás, e essa pessoa eu risquei. Vocês percebem que é um pensamento bem pequenininho, é uma mudança de pensamento bem pequena, é uma mudança assim, é uma chavinha desse tamaninho. Jesus fala assim, que o reino de Deus é do tamanho de um grão de mostarda. Em um dos versículos que a gente está careca de saber, ele nos dá a chave para fazer essa mudancinha. Porque Deus amou o mundo tanto, que Ele deu o seu único Filho. Ou seja, onde é que se materializa o amor de Deus? E onde sempre deveria ter se materializado tudo que Deus é nas nossas vidas, nas nossas relações, na humanidade. Que nós éramos pessoas que fomos feitas por Deus para dar frutos das mais variadas maneiras. Eu ia dar um tipo de fruto, você ia dar um tipo de fruto, o outro ia dar outro tipo de fruto, e nós viveríamos essa realidade. Agora eu vou voltar lá naquela frase de Deus, e eu vou explicar como é que iam ser as coisas, se a gente tivesse vivido assim. Se Adão e Eva tivessem escolhido frutificar antes de comer, eles teriam a mentalidade de pai. Essa mentalidade de pai ia fazer com que a terra se enchesse do quê? Da imagem e semelhança de Deus. Então nós teríamos hoje na terra apenas pais. A terra ia ser cheia de pais. Não estou falando de paz, não, estou falando de paz. De paz mesmo. Aí a gente ia aprender a dominar as técnicas, que era a terceira coisa. Só que nós íamos aprender a dominar as técnicas para quê? Para que um pai aprende a dominar as técnicas? É pelo bem da família, não é? É sempre pelo bem da família. Então essa era a vontade de Deus, que a gente dominasse sim sobre a terra.
que a gente multiplicasse sim sobre a terra, mas tudo pelo bem da família. Olha o que aconteceu. Primeiro a gente comeu, beleza? Qual foi a segunda coisa que Adão e Eva fizeram depois que eles comeram? Eles foram cozinhar folhas de figueira para fazer roupa. Foi isso que eles foram fazer? Porque uma vez que eu sou carente de comida, qual é a minha próxima carência? É roupa. Isso é normal. Se eu sou carente. Então o que eles foram fazer? Eles comeram e depois eles foram dominar as técnicas. Depois eles foram dominar as técnicas. Aí, só no final eles foram pensar, vê se não é isso que acontece, né? Primeiro a gente come, aí a gente domina as técnicas, ou seja, a gente aprende um jeito de satisfazer melhor as nossas carências. Aí a gente tenta dar um jeito de multiplicar, mas multiplicar o quê? A comida, para a gente comer mais. E só no final, se der tempo, a gente vai pensar em multiplicar. Não é assim que acontece? Tá dando para entender, né? Tá muito difícil. Eu vou fechar então. A chave é muito simples. Deus nos fez para dar. É simples assim. Ele nos amou tanto que Ele nos deu o seu Filho, para que nós também dessemos uns para os outros aquilo que nós temos de precioso. E para que nessa relação de família a gente dominasse a terra, não mais para eu comer mais. Que é isso que está acontecendo. Quanto mais eu sou bom de dominar, mais comida eu tenho. Quanto mais eu domino as técnicas, mais comida eu tenho. Não é assim? Vê se não é isso que a gente aprendeu. Quanto mais eu estudar, melhor. Né? Quanto mais eu souber profissões, melhor. Quanto mais técnicas eu tiver, mais eu consigo comer. Mais comida para mim, mais comida para mim, mais comida para mim. É assim que a gente pensa. E é assim que a gente está ensinando os nossos filhos. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós pensemos como Jesus, que primeiro a gente frutifica, depois a gente multiplica e depois a gente domina as técnicas, tudo em favor da família. Beleza? Falei pra caramba. Vou fazer uma oração aí. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado pela paciência dos meus irmãos que me ouviram, obrigado pelo alimento. Tudo isso eu te agradeço, Pai, agradeço pela comunhão, porque o Senhor quer fazer de nós homens perfeitos, homens como o Senhor é, pais como o Senhor é. Em nome de Jesus, amém. O pessoal já está acostumado, hein? As mulheres